Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sou nutricionista e hoje nós iniciaremos uma nova disciplina do nosso curso técnico em hospedagem. Essa nossa disciplina é de alimentos e bebidas e ela abrange vários aspectos da cozinha, né? Higiene e manipulação, tanto da cozinha, do pessoal, dos manipuladores, também da conservação dos alimentos, do armazenamento correto. Também nessa disciplina nós iremos tratar dos tipos de eventos gastronômicos que acontecem, como fazemos para organizar esses eventos, os tipos também de eventos que ocorrem em determinados horários do dia, seja matutino, vespertino, noturno. Também vai dar uma abrangência maior a respeito da harmonização dos alimentos com as bebidas, tá? E hoje nós iniciaremos a nossa primeira aula, nossa aula 1, e fala um pouquinho da higienização, tanto geral da cozinha quanto dos manipuladores. Bom, e para começar, a gente sabe que numa higiene geral da cozinha, a gente sabe que existe a limpeza e a desinfecção. A limpeza é quando a gente faz aquela limpeza daquela sujidade que a gente consegue ver. Por exemplo, na cozinha da nossa casa, a gente observa que a cozinha está suja, tem umas sujidades, tanto nas bancadas, na geladeira. A gente vai lá e retira aquela sujidade. Então, a gente faz a limpeza que a gente está olhando. Então, é a limpeza que vemos. Já a desinfecção é o quê? É aquela limpeza que a gente faz sem conseguir observar que está sujo, tá? Que no caso, por exemplo, é quando há uma sujidade de micro-organismos. O que são micro-organismos? São pequenos micro-organismos invisíveis a olho nu. Por exemplo, a gente não consegue enxergar só se a gente fazer o uso de um microscópio, tá? E assim, começando, a higienização do ambiente da cozinha, como que ela começa? Geralmente também na nossa casa, a gente começa varrendo, né? E depois a gente vai para a utilização do pano e do rodo. Já num ambiente de uma cozinha, é totalmente proibido o uso de vassouras, porque quando a gente varre, todo aquele poluente do ar pode acabar contaminando o alimento, seja um alimento que o manipulador está cortando e às vezes não está fechado, bem acondicionado, então pode acabar contaminando esse alimento. Por isso que a principal dica na hora de fazer essa limpeza desse ambiente é o quê? Remover primeiro toda a sujidade jogando água, né? Puxa essa sujidade, passa o pano, né? E sempre é indicado o ambiente da cozinha utilizar o detergente para fazer essa desinfecção. Por quê? O detergente ele ajuda melhor a fazer essa limpeza, ajuda a soltar essas gorduras que às vezes ficam inseridas nesse ambiente. E assim, por último, é indicado também fazer uso de um desinfetante à base de cloro. Por quê? O desinfetante à base de cloro, ele ajuda a desinfectar melhor aquele ambiente, tá? E assim, já a higienização dos utensílios, sempre quando a gente termina de utilizar, seja faca, seja tábua, seja as panelas, sempre a gente tem que fazer essa limpeza. Então, sempre a gente começa retirando toda a sujidade, descartando algum alimento que tiver ainda nessa panela ou nesse prato, retira, lava também com o uso do detergente, enxágua todo o produto, né? E é sempre interessante também usar o desinfetante à base de cloro para desinfectar esses utensílios, porque principalmente os garfos, que sempre utilizam, um cliente utiliza e depois o outro utiliza, mesmo que a gente lava só com água e com detergente, sempre pode ficar algum resíduo que pode acabar contaminando também. Então, por isso que é necessário desinfectar. A mesma coisa acontece com os equipamentos, tem que fazer a limpeza, deixar secar sempre ao ar, né? Nunca ficar tentando secar para não estragar esse equipamento e também sempre deixá-lo protegido e limpo. E assim,
assim, quando a gente vai fazer a limpeza de um equipamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar esse equipamento da tomada, tá? A gente retira, por exemplo, o liquidificador. Quando a gente vai fazer essa limpeza, a gente tem que retirar, desmontar, retirar a parte do copo, fazer essa lavagem, limpar essa parte do equipamento e depois remontá-lo e guardá-lo em local limpo, tá? E bem guardadinho. E assim, tem diariamente a gente faz um dimensionamento que a gente fala das higienizações da cozinha. Por exemplo, a gente estipula qual limpeza tem que ser diária, semanal, mensal. Então é importante saber para a gente saber como iniciar esses processos de limpeza para evitar que esse ambiente fique sujo, contaminado. Então por isso que tem que respeitar, tá? O piso, diariamente esse piso deve ser limpo. Sempre ao final de toda atividade da cozinha deve ser limpo, retirada toda a sujidade. De novo, não utilizar vassoura, né? Só pano úmido. E assim, semanalmente, a limpeza, geralmente uma vez na semana, a gente estipula que seja feita a limpeza geral da cozinha, que é aquela limpeza mais pesada, que a gente limpa mais os detalhes, as paredes, o teto. Então, uma vez na semana tem que estipular. Geralmente ou é na segunda ou é na sexta. Então, o que a gente faz? A gente lava o ambiente com detergente, enxágua, retira o excesso de água, né? Passa o pano com solução clorada. O que é essa solução clorada? É o desinfetante. Sempre é importante observar se nesse desinfetante há a presença do cloro. Se há a presença, pode utilizar, que o cloro ajuda a desinfectar melhor esse ambiente. As prateleiras é muito importante. Às vezes a gente limpa só o piso, as paredes, as bancadas, a geladeira e esquece de limpar as prateleiras, que são onde os alimentos ficam armazenados. Então é importante a gente limpar semanalmente, no dia daquela faxina pesada, limpar, retirar toda a sujeira, como a gente está vendo aqui, fazer toda essa limpeza dessa prateleira, passar um pano úmido também com essa solução clorada para fazer a desinfecção. Ou pode utilizar esse pano com essa solução clorada, ou pode utilizar o álcool 70, que tem esse efeito também de retirar se tiver alguma contaminação, alguma coisa, o álcool 70 tem também essa função de desinfectar esse lugar. As câmaras frigoríficas, é muito importante fazer a higienização também. Por quê? Porque são onde os alimentos perecíveis ficam armazenados. Então pode ser que caia algum alimento, por exemplo, suco, ou fique alguns restos de carne, alguns produtos que acabem sujando essa câmara e isso pode causar um odor, né? Pode acabar contaminando uns alimentos cozidos que tiverem também armazenados nessa câmara. Então é importante fazer essa higienização, nunca esquecer de fazer. Sempre a gente fala que diariamente essa higienização deve ser feita, tá? Então assim, tem que retirar, é a mesma coisa que a gente faz com as prateleiras, mas aqui são as prateleiras de dentro, né, da câmara, que é o que? Passar também, retirar a sujeira, passar o pano úmido, seja com solução do cloro ou álcool 70, também deixar secar naturalmente e depois organizar os produtos. Semanalmente, que eu falo no dia daquela limpeza geral, também vai aproveitar para fazer o quê? Degelar a câmara frigorífica, tá? Retirar os estrados, lavar os estrados também. Os estrados são onde ficam armazenados, em cima de onde ficam armazenados os alimentos dentro das câmaras frigoríficas. Lavar também as paredes, as prateleiras, o piso, tudo com detergente neutro. O freezer, a mesma coisa que da câmara frigorífica. Geralmente o freezer, quando tem uma câmara, o freezer ele fica especificamente para guarda de produtos de carne, né, de frango, peixes. Então é preciso sempre higienizar porque às vezes podem cair
alguns abrir a embalagem da carne, ficar aquele odor forte, né? E então não pode acontecer isso, então tem que ter essa higiene. E sempre organizar os produtos diariamente, aproveitar para verificar sempre a data de validade do produto. Quando for armazenar esses produtos também na câmara frigorífica, sempre colocar, por exemplo, no leite, um creme de leite, o que vocês abrirem, sempre colocar a data que foi aberto aquele produto para saber se já pode jogá-lo fora, se ainda está dentro do prazo, para que esse alimento não fique contaminado, né? E depois vocês utilizem ele para alguma preparação e isso cause alguma doença naquele cliente. Semanalmente ou conforme a necessidade, raspar o gelo acumulado na parede com o auxílio de uma espátula. Então, assim, sempre semanalmente ter esse cuidado de observar como está esse freezer, se tiver muito com gelos acumulados, retirar, raspar, tirar esse gelo acumulado. Aqui a mesma coisa, enxaguar, desinfectar com solução clorada ou álcool 70. Agora a gente vai partir para outro aspecto dentro da área de manipulação, que é o quê? Que é a higiene pessoal dos manipuladores de alimentos, tá? Então, quem são esses manipuladores de alimentos? São todas as pessoas que se encontram dentro da cozinha e que acabam manipulando os alimentos, seja o auxiliar, seja o cozinheiro, o chefe de cozinha, todos que participam desse processo de preparação do alimento, eles são denominados manipuladores. E para a gente começar, a gente pode definir o que é higiene pessoal. Higiene pessoal são todas as ações e práticas que a gente faz para manter a nossa saúde física, mental, ambiental, que faz com que a gente evite o aparecimento e o surgimento de doenças. Então, assim, por exemplo, a gente toma banho, faz essa limpeza, escova os dentes. Por quê? A gente escova o dente para não aparecer cárie, para ficar um odor agradável. Para quê? Porque existem muitos micro-organismos que se alojam no nosso corpo, né? Que está presente nos olhos, na boca, no nariz, na pele, nas mãos. Então, por isso que a gente tem que fazer essa higiene pessoal adequada. E assim, dentro de uma área de manipulação, há alguns aspectos que devem ser considerados, principalmente no manuseio de alimentos. Então, quando a gente pensa numa área de manipulação, aquele cozinheiro ou aquele auxiliar que vai estar manipulando o alimento, é proibido unhas compridas com uso de esmalte, é estritamente proibido, tem que ser unhas bem limpas, curtas, para não ter risco de contaminar o alimento. Aproveitando, também é proibido usar anéis, pulseiras, relógios, não pode. Ah, mas e aliança? Pode utilizar? É a mesma coisa, carrega a contaminação igual. Então, assim, pode ter a presença de micro-organismos também, não importa, a aliança na área de manipulação é estritamente proibido. Outra coisa, os cabelos devem estar sempre presos com a presença, utilizar também os EPIs que a gente fala, que são os equipamentos de proteção individual, que é o que? Touca, máscara, sempre utilizar também os uniformes, devem estar sempre limpos, luva, avental, né? Também tem que utilizar. Evitar preparar alimentos se tiver ferimentos nas mãos. Aqui falei evitar, mas é estritamente proibido. Se tiver com algum ferimento, alguma lesão, seja na unha, seja no dedo, seja na palma das mãos, é estritamente proibido. Geralmente nas áreas de manipulação, esse manipulador que está com essa lesão, geralmente é dimensionado para outro tipo de atividade na empresa, é afastado da área de manipulação para não haver contaminação desse alimento, tá? E outra coisa, é estritamente proibido tossir, espirrar, assoar o nariz sobre os alimentos, é estritamente proibido, mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Outra coisa importante, sempre me perguntam do pano de prato, porque direto a gente vê
seja no próprio restaurante, lanchonetes, ou às vezes em novela, a gente vê que quem está preparando o alimento sempre está com sempre tá com pano de prato no ombro, né? Mas isso é estritamente proibido, gente. O pano de prato, ele não é para limpar o suor, limpar as mãos, ele é estritamente apenas para secagem das louças. Não deve ter outro fim, apenas esse. Por quê? Se a gente utilizar, sequei meu suor, sequei as mãos, limpei, fui lá, sequei os alimentos, acaba havendo uma contaminação. E às vezes a gente não percebe, mas o próprio prato está contaminado. Às vezes a gente acha que é um alimento, mas não, é o prato, que o pano de prato acabou contaminando. Por isso que os cuidados devem ser todos essenciais na cozinha. Outra coisa também, lavar as mãos com água e sabão até o cotovelo, sempre tem que fazer uma lavagem correta das mãos para evitar essa propagação, essa contaminação. Então, mais para frente eu também vou mostrar para vocês como é essa adequada desinfecção das mãos. E assim, eu falei um pouquinho do uniforme para vocês, mas aqui eu vou frisar mais. Sempre quando a gente observa uma área de manipulação, a gente observa que seja o jaleco, a camiseta, sempre são de cores claras, né? É difícil a gente ir em algum lugar que o uniforme, por exemplo, se é restaurante, lanchonete, padaria, geralmente eles estão com avental branco, camiseta branca, por quê? Sempre os uniformes devem ser de cores claras, para que consiga se visualizar se esse uniforme está bem limpo, se estiver sujo. É estritamente necessário trocar, mas está um pouco sujo, é só uma sujeirinha, tem que trocar. Então devem permanecer sempre livres de qualquer sujidade. E assim, é importante falar que o uniforme, ele é um meio de transporte de micróbios. Então como que a gente pode evitar que o nosso uniforme se propague contaminação na nossa área de alimentos? Como? A gente não pode usar o uniforme fora da área de manipulação. Por exemplo, o banco é na frente do restaurante, eu vou um pouquinho no banco e já volto. E vou com a minha roupa, vou com o meu avental porque é rapidinho. Não, ali vai se tornar, a hora que você voltar do banco, seu uniforme já vai estar todo contaminado e vai acabar sendo meio de contaminação para os alimentos também, tá? Então tem que ter esse cuidado de usar esse uniforme apenas na área de manipulação. Outra coisa também, o uniforme ele deve ser trocado diariamente, tá? Nunca assim, por exemplo, utilizei um dia, tá limpo, vou utilizar no outro. Sempre também os responsáveis, os RTs, eles sempre deixam separados, sempre 2 uniformes, 3, para que esse funcionário possa trocar e manter eles sempre higienizados. Então aqui, como eu já falei um pouquinho para vocês, o que não devemos fazer dentro da área de manipulação? Experimentar os alimentos. Por exemplo, tô mexendo a panela com a colher de servir, né? Tô mexendo. Quero saber se o sabor tá adequado, se tá sem sal, se tá com excesso de sal. Como que eu vou fazer para experimentar? Eu nunca posso pegar essa colher e colocar diretamente na boca. 2 casos. Uma, que acaba contaminando esse alimento. 2, que pode haver uma queimadura séria, né? Esse alimento quente. Então, o adequado é o quê? Pegar um pires ou um prato, colocar um pouco desse alimento, pegar uma outra colher, fazer a experimentação, a degustação desse alimento e depois retornar à sua atividade, mas nunca fazer igual na imagem, utilizar a colher de servir ou a colher que está mexendo para experimentar, degustar esse alimento. Outra coisa, se estiver fazendo, por exemplo, geralmente a gente vê muito isso às vezes em lanchonetes, assim, que não tem muito esse controle de segurança alimentar, às vezes, em determinados lugares a gente vê que às vezes a mesma pessoa que recebe o dinheiro ou recebe o cartão que o cliente vai passar,
sempre é o mesmo que manipula lá na área da cozinha. Então, assim, pegou no dinheiro, aí vai lá e pega no alimento. Ali já contamina o alimento direto. Porque o dinheiro é estritamente contaminante, ele passa de mão em mão, né? E não dá para você lavar o dinheiro, desinfectar. Então, ele é estritamente contaminante, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Quem fica no caixa nunca deve ser da área de manipulação. Outra coisa, né, que eu já tinha falado, espirrar. Sempre o funcionário que tá, eu falei das lesões, né, mas sempre também se o funcionário tiver resfriado, gripado, doente, que isso pode acabar contaminando o alimento, ele sempre dimensionado para outra atividade até melhorar o seu estado de saúde para ele poder voltar a manipular aquele alimento. Isso faz com que haja uma segurança maior em relação a não contaminar esse alimento. Outra coisa, tô cortando os alimentos e tô falando no telefone. O celular também é estritamente contaminante. Tem pessoas que levam até no banheiro o celular para ficar mexendo. Imagina se ele não contamina, né? Então é estritamente proibido. O celular deve estar dentro da bolsa, lá no vestiário, guardado dentro do armário. Mas tem lugares que o celular pode ficar dentro da cozinha. Só se tiver o celular dentro daqueles sacos transparentes, bem lacrado, fechado. Quando você não vai fazer esse uso desse celular, aí ele pode estar lá, mas lacrado dessa forma. Senão, ele é estritamente proibido dentro da área de manipulação. Outra coisa que eu falei, tossir também, né, como espirrar, é proibido. Aqui também, essa cozinheira com uso de brincos, colares, pulseiras, também é proibido porque é um meio de contaminação. E assim, outra coisa que é estritamente proibido a gente observar é quando que a gente vai lavar as mãos. Falam que a gente tem que lavar as mãos, mas quando que eu devo lavar as mãos? Ao chegar no trabalho e antes de iniciar as tarefas, mas eu vim de carro, não peguei nada, mas eu vim no ônibus sentada. Todo meio, seja no nosso carro, seja no ônibus, seja na moto, seja todo tipo de meios de locomoção, ou seja, outro tipo, no caminho a gente acaba tocando em alguma coisa, a maçaneta da porta. Tudo é um meio de contaminação, então sempre antes de adentrar ao local de manipulação, essa mão deve ser higienizada. Trocou de atividade, por exemplo, eu estava preparando um alimento, uma carne, agora eu vou preparar uma salada. Sempre nessa troca de atividade tem que realizar essa lavagem das mãos também. Trocou de atividade? Lava as mãos. Depois de fumar, manusear dinheiro, depois de limpar o suor, tudo tem que fazer essa higienização das mãos. Mas é exagero. Não é, pessoal, não é. As mãos foi comprovado cientificamente, a mão é o maior meio de contaminação que a gente pode ter. Outra coisa, após manusear o lixo, vassouras, pano de chão, geralmente, por isso que nas áreas de manipulação, os auxiliares de serviços gerais, que geralmente são os responsáveis pela limpeza desse restaurante, para não cruzar as atividades de manipulação e de limpeza dessa área também, tá? Para evitar essa contaminação. E também depois de utilizar os banheiros, depois de tossir, né? De espirrar, de assoar o nariz, tudo tem que fazer essa limpeza das mãos. E também, como eu falei, depois de manusear alimentos crus ou não higienizados. E como que eu faço essa lavagem dessas mãos? Como eu vou fazer? Eu não sei. Eu vou lá, lavo as mãos em 1 segundo, tá bom? Não, deve ter um cuidado na hora de lavar as mãos, não é de qualquer forma. Até coloquei aqui para vocês uma imagem que mostra bem, ó.
Aqui são todas as etapas do processo de lavagem das mãos. Não é assim, eu chego, apenas passo um pouquinho de sabonete líquido, lavei, tá bom. Não vai adiantar nada, tem que fazer a desinfecção correta dessas mãos. Como que eu faço? Primeiramente, abre a torneira, molha as mãos. Mas e essa torneira não vai contaminar? Você vai abrir, aí que você vai fazer a lavagem das suas mãos. Então aqui, lavei, é sempre importante, como vocês estão vendo aqui, lavar entre os dedos, lavei. Se eu tô com anel, aliança, devo retirar, tá? Retirei a aliança, lavei entre os dedos, o polegar é importante também. A palma das mãos, lavei entre os dedos, esfreguei a palma das mãos, esfreguei o punho, o cotovelo. Mas é exagero. Não é. É uma maneira da gente aumentar a segurança alimentar. É uma maneira de garantir que esse alimento vai chegar adequado até a mesa do nosso consumidor. Outra coisa também que eu sempre oriento e é sempre bom lembrar. Terminei de lavar minhas mãos. E agora? A torneira não é de acionamento, que a gente consegue acionar, que ela já liga. E agora? Eu tenho que fechar essa torneira. Deixou a torneira ligada, fez toda essa desinfecção, vai fechar com o cotovelo ou você pega um papel toalha, fecha a torneira, joga, tá? Primeiramente, assim, aqui, quando ela ela fecha com o cotovelo, ela já vem, já pega o papel toalha e já faz a secagem dessas mãos. E também na hora de secar, não é ficar passando assim, é só pegar e fazer assim, tá? Para fazer a secagem adequada das mãos. Porque assim como maçaneta de porta, a torneira sempre tem várias pessoas que acabam indo ali para fazer a lavagem das mãos, então é necessário que haja esse cuidado depois que lavou as mãos, ou faz com o cotovelo ou fecha com o uso do papel toalha. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar um intervalinho para vocês tomarem uma água, descansar um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. E eu termino com uma frase para vocês pensarem um pouquinho. Paciência, persistência e esforço são uma combinação imbatível para alcançar o sucesso. Obrigada!